galera! Estamos aqui para mais um podcast, na verdade o Pelicast! Que isso, muito bom, muito bom! Hoje estamos aqui com uma falta, é verdade. Sim. É verdade, estamos aqui, o trio Ternura que começa sempre aqui. Eu, Renato Pelizari, Lara Rocha e Orlando Stibler, que nem vai, porque a gente nem focou aqui. A câmera nem vai pegar, eu ia botar aqui, a gente queria botar a cara dele impressa aqui, mas não fizemos, então a gente já botou a câmera mais pra mim aqui, pra não ficar um lugar vazio, que fica triste, né? Fica melancólico, um lugar vazio, não fica? Verdade. Então, mas bom, vamos lá então, Orlando, um beijo pra você, ajudou, fez o roteiro, eu quero deixar claro que o Orlando, até quando ele não pode vir, ele faz o roteiro, que ele é o maluco dos roteiros, maravilhoso. Né? Então, galera, eu só quero anunciar o tema de hoje, que foi um tema difícil da gente chegar, eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, como é a nossa primeira temporada do Pelicast, né, Lara? Sim. O que a gente tá fazendo? A gente primeiro pensa nas pessoas. Você pensa que, pô, uma pessoa maneira pra trazer, que vai trazer coisa legal pra gente entreter, pra trazer conhecimento, Sim. né, e bagagem, e histórias, etc. E depois a gente fala, pô, então, e sobre o que vamos falar? E aí essa pessoa, que tá aí já, porque eu não sei como é que tá o jogo de câmeras, desse cara aqui, João Leal, que isso? Maravilhoso. João Leal é fundador, meu amigo, vamos começar assim, é meu amigo, é verdade, eu explano logo. Esse não é meu amigo. Pode ser que chegue um momento, não, a gente já teve gente aqui que não é amiga nossa, conhecido, mas vai chegar um momento que vai ser a pessoa que eu convidei e não faço ideia quem é. Sim. Né? Mas por enquanto são os amigos mesmo, né? É isso. João Leal, além de meu amigo, ele é o fundador da Árvore de Livros, né? E aí quando a gente começou a conversar, a gente pensou, vamos falar sobre literatura. Pô, mas literatura, a Árvore de Livros, ela é digital, então vamos falar de tecnologia. Pô, mas peraí, mas aí o João Leal é fundador da parada, vamos falar de empreendedorismo, que é outra parada super importante, tá super em voga hoje em dia. Então quer saber? Na dúvida de um nome pro programa, esse é o nome que eu já ia falar de empreendedorismo, literatura e tecnologia, cara! É isso! De tudo um pouco, só vamos. Bom, João, esse é o clima do nosso podcast, você vai ficar à vontade. Aí, sei lá, primeiro pode se apresentar e falar já um pouquinho da árvore, até pra galera entender por que eu quis chamar aqui. Porque não é só porque é meu amigo, né? Claro, Boa. né? Senti a pressão com a apresentação. Ó, tô feliz aqui, ó. Que isso, carequinha. Vou levar pra casa. Obrigado, antes de tudo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Feliz em fazer parte aí da primeira temporada e no grupo de amigos aí que tá vindo isso. conversar aqui um pouquinho. Mas ficou mais feliz pela primeira temporada ou pelo grupo de amigos? Agora eu quero ver. Ih, Grupo de gente. amigos primeiro. Aê, na Mas pressão ao vivo. eu tô pô, torcendo óbvio. pela primeira temporada, pra vocês terem umas... Que 100 mil temporadas aí, isso, pra teremos, a gente velha aqui, mas a barba já tá branca, né? Não vai É mudar isso. muito o layout, É. mas já fizeram, inclusive, a barba branca ali, já Pra pensando já nisso. pensar no era, futuro, já. sobre Exato. Já foi. Então, eu sou o João, fundador da Árvore, carioca, filho de professora, de um pai que começou vendendo Barça, pra galera nova que talvez escute, nem sabe o que é. sabe o que Eu é. tive e foi uma emoção lá em casa. Choramos quando chegaram as caixas daqueles caras de terno entregando as caixas Que era geladas. caríssimo. Meu pai era um cara dele. Vai ver o teu pai entregando lá em Meu pai era um casa. cara dele. Será? É. Eu não vou lembrar, não tenho foto, né? Não tinha celular. Cara. Gente. Chora... Não, posso contar rápido, desculpa. Claro. Cara, Claro, esse é o nosso podcast. Eu fui na minha mãe agora, mamãe, tipo, tirar coisas do apartamento de mamãe, que mamãe é uma acumuladora, como toda velhinha, né? É. Eu fui tirar coisas e tal, eu joguei um bando pô, daquele aurelinho forte, uns 5, 6 lá em casa, que bom, né? Que a família... Eu me neguei a jogar minha Barça fora. Óbvio, me neguei! né? Aqueles livros de capa preta com chuado lindos, que eu chorei tanto quando a gente ganhou da mamãe, que fez um esforço gigante. Sim. Esforço financeiro, gente. Vocês não estão entendendo, era caríssimo. Era muito caro, sim. Larousse, Barça, eram algumas das principais enciclopédias, pra quem não sabe, não tinha Wikipedia, né? Não tinha Google. Não tinha Google, não tinha computador, gente. Não tinha computador, era coisa de grandes empresas, etc. Em casa não tinha computador doméstico, não tinha. O primeiro computador foi o Gradiente Expert Plus. Porra, né? Eu já era maior. Então, assim, eu não joguei fora, está lá. Eu vou, no próximo episódio, eu vou trazer o índice pra mostrar pra eles, pra quem não sabe. Boa. Cara, porque eu lembro da emoção de ver, quando eu chegava nas casas das pessoas, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, isso é lindo. Porque, cara, toda coleção, assim, é a coisa mais linda do mundo. Gente, ai, tô chocada que existe alguém que conheceu o que O pai dele, agora vamos mudar, o pai dele foi lá em casa entregar a Barça quando eu vamos comprei. contar Verdade. isso, vamos fazer essa Olha aí, fanfic. ó. Olha a conexão aí, ó. Já tem de muito tempo. É isso. É isso. E era isso, era a época que as pessoas recebiam alguém em casa, né? Hoje em dia é inviável alguém tocar a tua campainha e se abrir pra Qualquer vender coisa, alguma coisa, exato. né? Então era a época que isso era possível ainda.
E aí eu nasci, os dois muito novos, filhos tiveram minha irmã, um ano e meio depois eu nasci, os dois tinham por volta de 19 ainda. E aí minha mãe, professora, falou, vamos parar de vender Barça e vender livro aqui que eu vou escrever, livro que a gente vai publicar de outros autores. Estavam criando uma editora sem saber que aquilo era uma editora, na verdade. E aí isso demorou 15 anos para dar certo e sair de dentro da nossa casa. Então por 15 anos ali meu pai ficou ainda vendendo Barça à noite, que as pessoas recebiam as outras à noite, vendia hospital, escritório no centro que recebia a gente, trabalhava até tarde. E horário comercial, os dois fazendo a editora funcionar dentro da nossa casa. Então, eu e minha irmã, a gente acompanhou por muito tempo na infância minha mãe em feirinha dentro de escola, feirinha literária em praça pública que ela montava, etc. E acho que todo esse lado do empreendedorismo aí, da dúvida do tema do programa, não tem dúvida nenhuma que vem dos dois, assim. Vem do lado de ver os dois empreendendo. Você nasceu vendo empreendedorismo dentro da tua casa, né? Cara, eu tô achando mais maneiro do que eu já tava imaginando, porque eu já tava aqui emocionada, né? Já deixando aqui em aberto, porque eu sou uma profunda consumidora do Árvore, né? Daqui a pouco eu conto isso. E aí, quando o Renato falou, eu falei assim, cara, não vou falar nada no grupo, não. Eu vou ficar aqui fingindo naturalidade. Aí a gente chega aqui, Marcelão fala assim, ele vai ficar sentado do seu lado. E tu ainda vem com o quê? Com Barça. Cara, ainda me mete essa da barra. Com empreendedorismo, que os pais fundaram uma editora dentro de Cara, casa. Sem chorar, Lara. Eu fico muito emocionado com essas coisas, gente. Pode chorar sim! Eu sou muito besta. Eu sou muito besta. Segue, João, vai. Vou ficar aqui assim, ó. E aí acho que é isso. Aí privilégio de mãe professora. Eu acho que infelizmente não tive o privilégio de ter um professor que tenha me influenciado para a leitura, mas eu tive a minha mãe. Então me ajudou muito, eu e minha irmã, a colocar livro, fazer com que a gente gostasse de ler. Descobrir o primeiro livro que você se interessa é muito difícil, né? E é o clique que você precisa para você deslanchar. Normalmente é isso que acontece. E eu tive esse privilégio de ter minha mãe. Então, leitor desde muito novo, assim. Até hoje, roda de conversa de família, muito sobre leitura, o que está lendo, o que leu, etc. E a editora deles existe até hoje. Que irado. Já foi maior, hoje em dia é menor, super familiar ainda. A gente brinca lá dentro de casa que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Então, assim, domingo, almoço de família, é um almoço de trabalho. Vai sentar e vai trabalhar por 2 horas falando da editora, de sei lá o que está dando certo, está dando errado. Então, até hoje é a mesma coisa. E aí, naturalmente, apesar de ter feito administração, eu fui trabalhar com educação, porque acho que não tinha como. Sim. Não, com esse cenário aí maravilhoso, impossível. Não tinha para onde ir. Então, eu trabalhei um tempo na editora deles, trabalhei um tempo em outras editoras, trabalhei por muito tempo em equipe comercial visitando escola, os famosos divulgadores, representantes comerciais, etc., de editora que vão nas escolas convencer os professores a usarem os seus livros didáticos, paradidáticos, sistema de ensino. E aí foi nessa época que surgiu a ideia da árvore, assim, não foi nada... Muita gente pergunta isso, né? Como é que veio a ideia? Aquela coisa de caiu a maçã na sua cabeça. Tipo, não, era... Não, mas explica pra eles o que é árvore. Aí você vê quando... Porque a gente sabe, a gente já conhece há muito tempo. Com ela. É árvore de livros, vou tentar ficar leiga. E quando errar, você me conserta. Vai. Não, porque é isso, que eu conheci o João antes. Eu conheci o João fazendo triatlon. A gente foi pedalar junto na estrada, um treino de 200 quilômetros, uma loucura daquela que a gente gostava de fazer. E aí, depois que eu fui saber do projeto e tal, e aí, obviamente, foi aquela sinergia. Mas a Árvore de Livros, ela é uma grande biblioteca virtual, onde você tem acesso a dezenas de milhares, só para não errar. Quando você não sabe o número certo, tu manda essa. Exatamente. Mas é mais de 30 mil, será que, né? Dezenas de milhares de títulos à disposição, né? Ali na palma da tua mão. Então você pega o celular aqui, eu tenho o aplicativo da Árvore. Sim. Eu clico aqui e eu tenho, sem exagero nenhum, será quantos livros são? 52 mil hoje, eu acho. Viu? É porque, claro que de acordo com a tua escola, você pode bloquear o acesso a alguns livros, dependendo da faixa etária. Olha aí como é que tá, olha ele. E aí esse número às vezes cai. Quando eu vou, né, falar com a família, eu falo, olha, pro seu filho tem 30 mil. Se ele terminar todos, eu te dou essa mensalidade grátis, tô brincando. Mas assim, é isso. Então você tem uma biblioteca virtual com acesso a dezenas de milhares de livros na palma da mão do estudante, dos pais, né? E é isso, na verdade a ideia é essa. Mas vai, continua daí. E aí como é que surgiu? Eu ia perguntar isso agora. Como é que surgiu a ideia? Surgiu desse tempo, dessa época, eu vou explicar direitinho já, mas surgiu dessa época, da época que eu visitava escola e todo o começo do ano letivo eu tinha que ir lá falar com o diretor para explicar por que o livro paradidático que estava na lista não estava disponível na livraria mais próxima. Essa é uma época ainda que os pais iam na livraria do bairro comprar a lista de material e era muito comum não ter algum livro da lista na livraria do bairro. E aí essa reclamação ia na editora, ia lá no gerente, coordenador, sei lá, que eu era da época comercial, para ir lá explicar para o diretor porque aquilo que a gente tentou vender por tanto tempo não estava pronto para ser vendido no começo das aulas. E toda escola tem esse caso.
que escolher um livro que estava esgotado e os pais vão lá e reclamam, etc. E aí na época já tinha Netflix, não era tão comum não era tão comum no Brasil, mas eu já era meio que fissurado em tecnologia, ficava vendo o que estava acontecendo no Brasil, o mundo, pesquisando, e eu falei, putz, por que ninguém faz um negócio desse para livro, né? Então a Árvore nasceu com essa ideia inicial de democratizar mesmo o acesso ao livro e à leitura no Brasil para qualquer aluno usando tecnologia. Com o passar do tempo, e aqui já explicando um pouco do que a gente é hoje, a gente enxerga a leitura muito como um superpoder mesmo, algo que pode ajudar muitos alunos a potencializar todas as habilidades que eles precisam para a vida. Não para ir necessariamente bem num desempenho de uma prova ou alguma questão acadêmica, mas para a vida. E aí, nesse aspecto, a Árvore, como que a gente se define hoje, é uma plataforma gamificada de leitura. Então, a gente tem uma parte muito grande de conteúdos, tem a parte literária, que a gente tem mais de 50 mil livros, tem uma parte de jornais e revistas, que a gente chama de Árvore Atualidades, que ali tem bastante conteúdo também, todos os jornais do Brasil e do mundo, atualizados todos os dias e etc. Tem uma parte de inglês, que é um conteúdo literário também em língua inglesa. O ensino bilíngue no Brasil tem crescido muito. Muitas escolas têm adotado. Tem uma parte obrigatória, inclusive, em educação pública. Então, a gente tem uma árvore em inglês, que a gente chama, que é um conteúdo literário em inglês. E a gente Seria lançou... a Tree? Foi mal, a não aguentei. A Tree of Books. Eu não aguentei com a árvore em inglês. Eu não acredito. Ô, produção, que ele fez isso. mandei mal? Desculpa pegar que eu passei embaixo. Tree of Books. Eu não acredito que ele fez isso, cara. Essa piada interna acontece. Acontece? Não fui o primeiro, então. Não é, não. Mas aí vocês mandou Tree of Books Árvore ou em inglês, Books The Tree? Books on the Table, vem de tudo. Gosto. Vem de tudo. Books on the Tree. Agora eu vou te perguntar, da onde veio o nome Árvore? Eu sei, mas eu vou... Porque as pessoas não sabem, então assim... Lá na infância, quando eu lembro dessa época da minha mãe aí, tinha um lugar que a gente morava no Rio Comprido. Tem a Praça dos Cavalinhos lá. Xavier de Brito. Obrigado, eu não ia lembrar o nome agora. nunca. Não, você morava no Rio Comprido, a dos Cavalinhos era lá, Só que lá na a Tijuca. Praça dos Cavalinhos era a praça onde minha mãe montava uma barraquinha dela lá. Ah, E tá. a gente ia Lá na muito Muda, lá. quase na Muda. Não... Putz, beleza. Não, tudo bem, porque a dos Cavalinhos é a Xavier Tinha de os Brito. cavalinhos, todo mundo ia lá andar de cavalinho, E Xavier de charrete. Brito, que não era o Rio Comprido, é porque ele mistura. Não, eu morava no Rio Comprido, sabe? Ah, então tá. Só que a minha mãe montava a feirinha lá. Lá, tá. Entendi. Só que não era uma feirinha igual a gente vê em vários lugares hoje. É o dia da... Sei lá, uma feirinha, vai ter um monte de barraquinha bonita. Ela tinha um ponto lá que ela botava lá no chão Sempre, e montava. não era entendi. todo dia, não. Eu Entendi. lembro de sair da escola e ter que ir pra lá acompanhar ela. Eu não vou lembrar dia da semana que era. E aí lá, eu era viciado em gibi essa época, Turma da Mônica. Muito viciado. eu também. E eu ficava maluco porque meus amigos não gostavam. Então lá eu comecei a montar uma que eu dava para as crianças, que eu tinha muito. E tinha muita gente que não queria pegar, e eu não entendia aquilo. Tipo, cara, como a pessoa não quer pegar Turma da Mônica, sabe? Eu tô dando de graça. Vai na última página, então, e lê só aquela última tirinha. Claro, muito bom. Mas não queria, então isso me deixava maluco. E quando eu tava falando da ideia da árvore pra minha mãe, ela falou, cara, chama árvore. É aquele lugar lá que você montava tua barraquinha dando gibi lá embaixo daquela árvore. Pode ser o nome. Eu falei, pô, é árvore. Que maneiro. Só que assim, é árvore hoje. No começo era árvore de livros. E a gente começou a ter várias soluções. Hoje a gente tem 4, né? Esse livros, o inglês, o atualidades e um socioemocional, que chama Sentir. E a gente cortou o de livros e chama só árvore hoje. Ah, é? Só que é impossível, porque todo Eu mundo tô fala chamando árvore de errado livro. aqui Exatamente. desde Árvore isso. do livro, árvore de livros. Encontrei dois na livros. Educar, gravei vídeo pra ele falando árvore de livros. É novo essa. Por isso Tem- que eles não publicaram É novo, no deve vídeo. ter coi- sobre isso. É Foi- novo, deve ter coisa de 3, 4 anos. Foi ontem. Quando eu conheci a empresa, já não era árvore de mais. livros, era árvore de Ah, livros. tá, pô, que Lá susto. quando você conheceu era. Era, não era? Tá, então tá bom. Mas vem daí o nome. Cara, Pô, mas vamos lá, Gostei então da tá, porque ideia. assim, é porque a gente é tão entusiasmado com a história Sim. da árvore, ó, eu agora me controlando aqui da árvore, que eu tô tomando cuidado pra gente não ficar só na história da árvore, Sim, mas porque sim. dá vontade, e é muito... Mas, então, já que a gente tá falando de empreendedorismo, vamos lá. Primeiro, né, quando você... Eu vou fazer perguntas variadas, né? Agora vai ser de empreendedorismo, Vambora. daqui a pouco vai ser de literatura, porque você falou uma coisa muito importante aqui, que é o hábito de leitura. Vou chegar lá, quero muito falar disso, mas antes, já que a gente falou sobre a fundação da árvore e tal... Primeiro, assim, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram para fundar uma empresa? Você é super jovem também, sem nenhuma experiência, você, né, cara? Você viu seus pais ali que demoraram 15 anos, 14 anos para empreender, para tornar o produto algo viável, foi o que eu entendi mais ou menos, né? Sim. Cara, e aí? Como é que foi do nada? Não, vamos montar.
E aí, cara, quais são os desafios? Pode ir onde você quiser, pode ir em questão de legalização da empresa, de imposto, de não sei o quê, de capital inicial, de o que você quiser. Como é que foi? Fala pra galera que tá aqui ouvindo a gente, fala, cara, eu queria empreender, eu tenho umas ideias aqui, mas não sei como eu começo. Então, como é que vocês começaram e quais foram os primeiros desafios? Tá. Antes de Harvard, eu tentei empreender 2 anos num outro negócio. Eu saí da editora, aí fui empreender com alimentação. Na época eu estava fazendo um curso, olha aí, eu vou até dar um recado para ele, que ele é importante nessa história. Eu estava fazendo um curso e aí meu orientador do curso, que era o Rafael Duton, ele falou, putz, João, escreve esse negócio que a gente está abrindo uma aceleradora de tecnologia, startup, eu nem sabia que era isso era coisa de 2010, assim. E aí eu me inscrevi, passei, e eles falaram, não, a gente vai investir um dinheiro em você para você fazer essa ideia e tal. Eu não tinha a menor ideia que era. Primeiro dia nesse lugar, um monte de mesa, feita de porta, com 10 empresas de tecnologia começando, eu era o único sozinho, não era desenvolvedor, não era engenheiro, não sou administrador, formado e tal, mas não tenho a menor ideia de código, programação. E aí entrei lá com a ideia desse negócio de alimentação e para mim foi uma escola viver lá 2 anos e meio, quase 3, tentando fazer um negócio funcionar com tecnologia, só que não deu certo. Então, assim, não conseguimos encontrar um modelo de negócio sustentável que tinha cliente que pagava a conta desse negócio, o dinheiro acabou dos investidores, esse negócio faliu. Isso foi fim de 2013. Mas era uma coisa tipo entrega de comida também? Era Tipo uma o que coisa tem desse... tipo... Pode falar nome aqui, aqui a gente não tem problema não. Era tipo um uma iFood da coisa, vida, não? Não, era uma coisa... Você tinha um carrinho compartilhado, era focar no supermercado, você tinha um carrinho compartilhado da sua casa, que as pessoas podiam escanear código de barra de qualquer produto, você ia botando esses produtos num carrinho, imagina um carrinho de supermercado virtual, depois a gente mostrava, ó, esse carrinho total tá mais barato nesse mercado. Ah, entendi. E aí a gente mandava, por exemplo, para um mercado online que venda, e aí ele entregava na sua casa. Um busca-pé de comida. Um busca-pé de supermercado, era isso. Olha aí, que a Ana não vai lembrar do que é o busca-pé, talvez era um nem busca-pé existe. de supermercado. Existe. Acho que existe ainda, não sei. Busca-pé é um site onde você jogava ali Pesquisa, melhores melhor preços. preço, Ele te dá os sites onde você encontra mais barato. Google o produto faz que muito você isso quer. direto hoje, né? Faz, Você bota lá, ele já faz. Mas aí faliu, então eu achei que esse negócio não era pra mim, assim. Eu fiquei, putz, muito legal montar, muito legal viver isso de você ter a governança total e a direção total do controle para onde você quer que o seu negócio vá, que foi o que eu vivi. Mas tem que ter muita disciplina, né? Muito legal tecnologia, porque eu não tinha vivido isso ainda, então consegui trabalhar com essas pessoas e foi muito bom, mas o negócio não deu certo. Então eu fiquei ali por 1, 2 meses, assim, numa fase bem síndrome do impostor, assim, putz, acho que empreender não é para mim. Mas esse negócio da árvore que não tinha nome ainda, para mim era uma certeza que um produto como esse poderia funcionar. Então no começo o desafio para mim era não quero investidor, muita gente, empreendedor, tem esse desejo, esse sonho de conseguir rodar de investimento, né? Como se fosse uma grande marca, um grande sucesso. Realmente é uma validação do seu negócio, mas eu não queria isso porque eu tinha tido uma experiência ruim. Eu falei, não, quero ver se as escolas conseguem. Então, o primeiro desafio foi achar o primeiro cliente. Eu falei assim, para esse negócio aqui ser sustentável, eu queria que alguém assinasse um contrato e pagasse essa conta aqui. E aí, Mas a relação com as editoras foi tranquila? Não, eu nem tinha ainda. Nem porque- tinha. Era isso que eu ia perguntar. Porque a minha primeira grande dúvida é essa, cara, como é que você convence uma porrada de editora a botar os livros dentro de uma... Claro, tem uma contrapartida evidente, você não precisa abrir aqui o segredo de negócio, mas é óbvio que tem, mas assim, cara, né, minha dúvida era Sim, eu ia essa. perguntar a mesma coisa. Porque a Árvore é de 2014. 2014, nenhuma tinha. E aí eu acho que nessa fase, quando eu consegui vencer o ponto das escolas, que sem ter nada, PowerPoint mesmo. Eu sou péssimo em PowerPoint, muito ruim. O pessoal da Harvard me zoa muito, né? Faz traco tudo torto. Mas eu levei um PowerPoint simulando que a Harvard funcionava. E a gente fechou o primeiro contrato da Harvard com um PowerPoint, para entregar a Harvard em 2015, no começo do ano letivo. E aí que eu fui atrás das editoras. E no começo realmente era um modelo que não Vendeu uma existia. ideia. Eu vendi uma ideia. Vendeu uma ideia. Não tinha nada engatilhado? Não. A gente tinha que entregar uma plataforma de Com leitura livros. com livros. Se desse tudo errado, tu ia botar os livros do quê? Que tua mãe escreveu ao longo da vida. Acho que foi isso que aconteceu. A gente botou um monte de domínio público. Ah, olha E aí. foi ruim a primeira experiência. Nessa primeira escola cancelou no primeiro ano. Ai, não, eu tô rindo, mas você riu. A gente tá rindo com Você riu, respeito. deixa eu rir. Exatamente. Porque Mas não era pra ter isso, a rido. gente não conseguiu. Foi um desafio grande conseguir convencer as editoras a mudar para o modelo digital. Eu imagino. Então, no começo, era muito aquela coisa do ovo da galinha. A gente chegava nas escolas e elas falavam, muito legal a ideia, mas quando você tiver um acervo importante, legal, volta aqui que a gente compra. E as editoras falavam a mesma coisa. Muito legal, mas quando você tiver uma base de clientes de escola grande, vai fazer sentido pra gente, a gente coloca.
Então sair desse impasse foi... É que nem o primeiro emprego, né? Foi tempo. Eu quero alguém com experiência. Botar no currículo. Mas como é que eu vou ter experiência se vocês não me contratarem sem experiência, cara? Total. Botar no currículo. Acho que o desafio primeiro foi isso. Conseguir primeiro cliente, conseguir fornecedores, no caso ali as editoras, né? Que eram bem difíceis. E como não tinha investidor, conseguir gente, assim, que acreditasse na sua ideia e topasse receber nada ou muito pouco. Isso é bem difícil. Muito difícil. Como que você consegue convencer alguém a dar seu tempo por nada ou quase nada, acreditando que essa coisa vai crescer, assim? Porque tem isso, né? Tem Assim, isso. se você me chama em 2014 para ser seu sócio, Sim. mas eu sou péssimo com isso, tá? Sim. Mas se você me chama para ser seu sócio, inclusive o Marco Fiz me chamou para ser sócio do Descomplica, eu tô falando aqui mesmo. Eu falei não. Falou mesmo. Falei não. Me arrependo todos os dias. Mas se eu voltar no tempo 10 vezes, eu vou dizer 10 vezes não. Porque não tinha essa visão. E com literatura, a mesma coisa. Eu ia falar, cara, João, me amarro na tua e tal. É que nem eu falei pro Marco, olha, eu quero dar aula. Conta comigo, tô aqui contigo, eu nunca vou sair, tô até hoje, inclusive, pelo menos até o momento que a gente gravou esse podcast. Exatamente. Mas você vai ficar chateado comigo, vai falar, valeu, Renato. Valeu. Beijo, Mas querido. assim, Até a caramba. próxima. Mas, caramba, eu talvez falava pra você, cara, não, valeu, não, né, não vejo futuro nisso, porque era uma coisa que eu tinha notado, né? Como é que você quebra uma resistência que existe em algumas pessoas, que era isso, né? De ler no meio digital. Vou entregar logo, vou pedir pra Lara contar essa história, que a Lara... Galera, hoje ela já tietou aqui. Já. Ah, eu sou fã da Árvore. Ah, eu já li, sei lá, 328 mil livros da Árvore. Né? Eu já ganhei o troféu da Árvore por professora que mais leu. Eu sou competitiva beça, tem troféu, gente. Caraca, tem eu troféu. sei. Eu fiquei muito emocionada porque eu vi os alunos. Aí quando eu descobri que o professor também podia ganhar troféu, eu falei, vou ganhar. Minha unidade. Eu recebi um e-mail com você ganhando os prêmios, porque eu era o diretor da unidade. Falei, Lembra vou disso? ganhar, eu vou ser a professora que mais vai ler livro no ano, óbvio. Mas então eu quero, Lara, que você conte a tua transição, a tua transformação. Uma pessoa que tinha resistência, claro, como todos nós, mais antigos, acostumados com livro. Fala você que é antigo, palhaço. Ah, não, você vai falar que foi que eu dei aula pra ela, todo episódio ela vai falar. Vou isso. falar, gente. Vai falar que a minha barba branca se justifica por isso também. Mas conta como é que foi essa sua quebra dessa resistência por ler no online e você virou essa leitora voraz aí, talvez a maior leitura da história da Bíblia. Já aumentei, né? Já aumentou. Da Nossa, vamos- história, já leu mais que o próprio João na plataforma. Joguei. Então, a minha história, eu sou muito a louca do papel, né? Adoro livro. Né? Tem aquela estante maravilhosa, que todo mundo, né? Olha a minha estante e fala, meu Deus, que estante linda, eu sou apaixonada. Fazer por live com a Lara, parece que ela comprou aquele papelão no fundo. Sim. Sabe, que finge que abriu, que é tão bonito, Fake. tão organizado e tão bonito, com escadinha. A dela é que não tem, Tem escada? escadinha Tem que uma corre, escada. juro, É. escadinha que Profissional, corre. profissional. Igual a do meu colégio de freira que eu estudei, pô. É sobre Sério isso. mesmo? Eu tenho uma estante nesse pique de livros porque eu sou apaixonada. Também era apaixonada por Turma da Mônica. Então eu sou uma leitora voraz desde criança, porque eu também tive a minha mãe como alguém que me incentivava muito. Então, caraca, queria me fazer feliz era minha mãe chegar a casa, é ridículo isso, com um livro. Então hoje, quer me fazer feliz? Me dá um livro. Todos os meus alunos sabem disso. Pô, obrigado, Maurício Souza. Você não tá entendendo? Pô, que é dois aqui. A Bienal de 80 anos, a foto que eu tenho com o Maurício de Souza, eu tô ridícula, chorando, com a maquiagem igual um panda. Assim, ó, eu dei o livro da Magali pra ele assinar, eu tremia. Ridícula. E aí, um monte de criança assim, ó, você mudou a minha vida. Ridícula, meu Deus. Enfim. Então eu sou muito do papel, né? Sempre fui. E aí, né, passei por essa transição porque uma editora me convidou pra ser leitora deles, né? Só pra, assim, diz o que você acha dos nossos livros. Então eu vivi a experiência fantástica de ser paga pra ler. Por 2 anos. Foi a melhor experiência que eu tive na vida. Porque eu falei assim, não, eu faço. Eu pensei assim, cara, vão pedir só porque querem a minha opinião. Só porque sabem que eu leio pra caraca. E, né, era uma editora que tava no iniciozinho e tal, né, ali pra ser um clube de livros. E eu comprava livro à beça. E aí eu falei, cara, vamos... Cara, quando eles falaram assim, não, a gente vai te pagar por isso, eu falei, meu Deus. É o emprego da vida, né? Quem dera alguém me chamasse só pra isso. E aí eu falei, cara, como que vocês vão me entregar? É PDF? Aí, aquele momento em que a louca do papel ficou assim, como eu vou ler em PDF? Pra mim, isso foi um desafio, né? Aí, ganhei, bonitinho, né? O tal do Kindle. Eu tô falando mesmo, gente, Amazon, por favor, volta aqui, chega aqui.
né? Aí em algum momento vai que, né? Parece na propaganda, Vral, fecha, né, no YouTube, vai... Pelicast, um É. oferecimento. Amazon Prime. Nosso sonho. Caraca. Mas, e aí, ganhei. E aí eu falei, cara, como esse negócio é prático. Claro que dentro de mim, eu fingi assim, não vou dizer que é prático, eu vou falar, num primeiro momento, a resistência do não, eu sou mais papel. E foi o que aconteceu. Eu sempre viajo, e sempre que eu tô, qualquer lugar que eu vou, tem um livro. Eu tenho que ler. E aí, quando eu viajava de vez em quando, eu falava, caraca, e esse livro? Teve uma viagem que eu fiquei transtornada, que eu comprei, era uma quatrologia, nem sei se é assim que fala, né? Uma tetralogia. Eu levei o terceiro, terminei num voo. E o quarto não tinha ido. Não tinha ido. Eu fiquei transtornada. Eu falei, eu vou comprar na primeira livraria que eu chegar. Ah, isso foi culpa das companhias aéreas que acabaram com aquela mala grátis de despacho. Aí, só Nossa. na de mão não dá pra levar muito livro. Não dá. Aí tem que ficar escolhendo. Se ela louca, levava logo 3, Todo. 4 trilogia Eu mesma. completa. Gente, eu grande desse jeito. Viagem longa, eu não durmo, né? Eu sou gigantesca. E aí... Não tem como. E aí, né, quando veio o cenário pandêmico, que as escolas que eu trabalhava começaram a falar assim, que a gente vai trabalhar com a árvore. Já tinha começado, mas a árvore se tornou uma realidade da nossa vida de professor, né? Então, foi assim, tinha que fazer um roteiro de atividade, usa árvore. E aí, sei lá, eu tava dando um conteúdo, sei lá, sobre questão racial. Aí eu jogava. Racismo, questão estrutural, que não sei o quê. Cara, vinha uma gama de livros, mas tão maravilhoso. Eu falei, pode indicar quantos? Eu posso fazer um trabalho com quantos? E aí eu comecei, vou fazer trabalho de grupo e mandando cada grupo ler um. E aí eles têm que fazer. E aí aquilo dali foi me ganhando. E aí eu comecei a ver essa parte do ranking que tinha dos alunos, que aí do nada aparecia assim, aluno de unidade tal, que não fez não sei o que, leu tantos livros. Eu falei, tá, maneiro. Aí eu comecei a ler um, aí ler 2. Aí daqui a pouco eu descobri que tinha ranking pra professor. Aí eu falei, vamos lá. Vou mostrar pra que eu vim pra esse mundo, Brasil. Fui eu mesma. E aí virei fã. Tá aqui, tenho em tudo quanto é canto da minha casa. E sou fã mesmo, falo pra caraca. Pô, não, e você me mudei. trouxe várias perguntas aqui, né? Porque Só na fala vamos. dela, né? Porque, Que eu falo a beça, né? Quase não, nada. porque primeiro é isso, assim, quais foram as estratégias que a árvore pensou pra quebrar essa resistência, que a gente estava conversando aqui ainda há pouco, né? Que não tem porquê, às vezes, não tem porquê na Sim. escolha, né? Ele tava falando. Que estratégias vocês usaram, né? Eu acho que a gamificação, claro, é uma delas, mas como é que vocês chegaram nisso? E depois eu vou pensar uma outra que veio aqui, mas agora eu me perdi. Mas enquanto ele responde essa, Vai vindo. Estratégia físico-digital, né, que você está falando. Né? Isso. Eu acho que tem meio que fase pré e pós-pandemia mesmo nessa análise. Assim, eu acho que pré, a gente sempre teve, vamos falar, apoio ou Pode. o apoio dos alunos, eu quero dizer assim. Sim. Para os alunos nunca foi uma questão. Até tem um aluno que faz um depoimento que a gente vê do tipo, prefiro papel, etc. Mas em grande maioria, os alunos usam e acessam. Então, a gente, sei lá, números, né? A gente impactou lá 2 milhões de alunos. 75%, olha o ano passado, 75% desses alunos entraram e usaram a plataforma. É coisa pra caramba. Lendo no celular. Então, assim, Ainda tem isso, né? Nem no celular. no celular. Para eles, muito não acostumados, né? eles não é uma questão, mas pré-pandemia a gente encontrava muitos professores que tinham alguma resistência. E tudo bem, assim, a gente sempre tentou criar estratégias para tentar ajudar eles. Como? Usando gamificação, posso até falar mais disso, que é bem legal, como que a gente usa para chamar mais aluno. Mas mostrando ao professor o resultado de leitura, mostrando ao professor que outros livros o aluno acessa e lê, para além do livro que ele está indicando, né? Porque normalmente o professor fica fechado naquela indicação lá bimestral ou trimestral que a escola faz. E aí quando o professor consegue acompanhar e ver que outros livros os alunos estão acessando e lendo, o professor fica um pouco encantado, assim, putz, que legal, eu nem sabia que o aluno leu o livro tal. Metade da minha turma já leu esse livro, por que eu não faço um trabalho com esse livro que todo mundo já leu, ao invés de obrigar os alunos a lerem um livro que talvez eles nem gostem? Então tem uma série de coisas que a gente usava para tentar convencer o professor de que o uso dos dados e o uso da tecnologia poderia apoiar e não virar alguma coisa que pudesse prejudicar ou ter uma super batalha com esse professor, tirar o espaço dele. Então tinha muito essa preocupação. E aí na pandemia teve uma virada de chave que não teve jeito, né? É sempre ruim falar de coisa boa em pandemia, né? Mas teve uma aceleração muito grande das escolas no geral para uso de tecnologia, querendo ou não tinha jeito. Ou você usava ou você não conseguia dar aula. Desde fazer uma videoconferência, usar um monte de ferramenta que cresceu pra caramba de videoconferência, a usar plataformas como a Árvore. E aí eu acho que nesse momento um monte de professor teve que usar, e aí acho que abriu um monte de oportunidade, um monte de porta para, putz, isso aqui é muito legal, faz muito sentido, e etc. Até porque o professor, ele é um
uma figura ali muito importante para o aluno Total, central. Se o professor total. joga contra ou a favor, muda radicalmente o cenário. Né? A Lara, quando começou a falar com os alunos dela, então ela certamente foi responsável por aumentar essa porcentagem aí. Foi legal na pandemia porque a gente não viu essa resistência. A gente discutia isso internamente. Eu não acho que a professora é resistente, não sei o quê. Tem esse embate. Mas eles usavam de um jeito e se viravam de um jeito na pandemia que a gente ficou impressionado. As histórias que a gente ouvia de professores compartilhando, principalmente em rede pública a gente tem bastante, né? Então, acesso a chip, acesso a dados, acesso à conectividade, compartilhando device, dispositivo para o aluno ler, então cresceu bastante. O que a gente fala muito, a gente estava falando antes, é que essa pergunta, que era bem grande antes, que era, você prefere físico ou digital? Ela é uma pergunta errada, assim, ela parte de um ponto errado. Você não deveria ter, você pode ter uma preferência, mas você não deveria excluir a outra possibilidade. Que é isso que você estava falando aí. Você está no avião, é mais fácil você levar um... Você pode até levar um físico, mas você pode ler. Se acabasse o livro, você poderia ir para o digital. Exato. E ter continuado lá a série, e ler mais 10 se você quiser. Você não vai levar 10 livros numa viagem com restrição de mala e etc. Exato. Então, acho que é para cada momento. Então, se você conseguir navegar nos dois mundos, é o que a gente entende que é o melhor cenário, assim. Não tenho dúvida. Inclusive, eu estava aqui, uma coisa que eu anotei, que era isso, que assim, estava hoje na escola discutindo o hábito de leitura, né? Como é difícil, eu estava contando como foi. Com o Matheus, meu filho de 16 anos, que me pegou numa fase onde eu menos li, né? Porque é isso, o celular ganhou, o WhatsApp entrou no mundo né, corporativo de um jeito. Hoje em dia não é só o WhatsApp, é o Slack, né? Que é o WhatsApp da empresa. Cara, então eu tava em casa, eu tava mexendo no celular o tempo inteiro. E você tá, mas eu tô trabalhando, né? É justo, é legítimo, né? Eu tô trabalhando. E aí aquela coisa, caraca, mas meu filho nunca me vê com um livro, né? Meu filho nunca me vê. E aí aquela coisa, cara, como é que a gente estimula as crianças, já que eles estão com o celular na mão o tempo inteiro. E aí a gente sempre fica nesse discurso, cara, estimula o seu filho a ler. Então hoje eu chego em casa, eu abandono o celular, pego o livro, eu leio pra Betânia, tipo, aquele dia, né, que eu já li o livro do Krenak pra ela, aquele livrinho do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e etc. E é real isso. Só que olha que interessante, aí eu quero saber se foi pensado, porque assim, cara, tudo bem, os moleques estão com o celular na mão o tempo todo. Pô, se eu boto o livro aqui dentro, não é mais uma luta. Não é mais ou o livro ou o celular. Né? Ele tá com a rede social, ele tem o WhatsApp, mas ele tem o livro. Né? Tá aqui, ó, árvore aqui. Né? Então ele pode clicar aqui, pô, agora eu vou ler um pouquinho. Né? Então, assim, juntar esse tipo de coisa impacta, inclusive, nos hábitos, no dia a dia. Né? Você não precisa largar uma coisa para ter a outra. E ao mesmo tempo que ter um celular na mão pode te desconectar de coisas que você está fazendo aqui no mundo, né, analógico, eu diria, também o contrário também existe, né? Eu tô aqui, pô, vou ler meu livro. Pá! E você entra, né? O que a gente fala muito lá com as escolas é que o tempo que esse aluno, essa criança, esse adolescente vai ficar com o celular vai acontecer. Você não vai conseguir tirar isso. A grande questão é como que você consegue que esse tempo, né, o famoso tempo de qualidade, nesse aspecto, que esse uso do celular seja para alguma coisa que faça sentido, que ele possa pegar, sei lá, 20 minutos por dia ou 30 do YouTube ou de algum jogo que ele já vai ver no celular para ele estar fazendo alguma outra atividade que desenvolve uma série de outras habilidades e competências que a leitura traz e que essas outras coisas não trazem. Então, a gente estava falando de gamificação, essa competição, né? A gente tem uma floresta, que é uma das gamificações, que os alunos vão lendo e eles vão ganhando moedas e eles podem comprar as árvores para plantar a sua floresta. E aí tem uma coisa de salvar o Otto, que é um macaco lá, que é o nosso mascote. E o que faz as árvores crescerem é o quanto que ele tem de nível de água. E o nível de água da floresta dele é baseado no hábito de leitura. Então, se ele lê todo dia um pouquinho, ele consegue manter esse nível de água adequado para as árvores crescerem. E cada árvore leva um tempo, de dias, para crescer, etc. E o legal é que um aluno consegue ver a floresta do outro. Então tem uma competição nesse sentido de, deixa eu ver essa floresta, você está com uma árvore, eu estou com 10, etc. A gente vê muito professor usando a estratégia da gamificação nesse sentido. Então, ele vai para a sala de aula e fala, não, hoje o Pelizari vai explicar que livro que ele leu para aquela árvore ter crescido. Aí você vai lá, apresenta sua árvore. E as árvores são todas conectadas com os gêneros literários. Então tem a misteriosa, o romanceiro e etc. E aí os alunos gostam muito. E tem a outra que é o ranking, que é a competição. A galera que é mais competitiva adora esse. Que eles se veem no ranking mesmo nacional, dentro da escola e dentro da turma, em 3 níveis. E aí é uma competição mais ferrenha aí. Quanto mais você lê, mais pontos você ganha e mais você sobe no ranking, etc.
E isso atrai muitos alunos. É impressionante os depoimentos que a gente recebe de alunos que vêm porque eles querem plantar uma árvore, porque eles querem subir no ranking, assim. Você falou de uma coisa aí que eu queria falar, e nem estava aqui nas minhas anotações, mas você comentou sobre as escolas públicas. Como é que foi isso? Né? Como é que vocês sentem a adesão dessa molecada, o quanto realmente a limitação de acesso à tecnologia ou à exclusão digital impacta nesse processo? Fala um pouquinho sobre essa parte do projeto. Legal. A gente começou, a primeira rede pública foi em 2016. Hoje a gente tem quase 30 redes espalhadas entre redes estaduais e redes municipais, Brasil todo. Só para quem não tem esse entendimento de educação básica no Brasil, 85% dos alunos estão na educação pública. Sim. Então é um volume gigante de alunos lá, comparado com o ensino privado, que é para poucos no Brasil. E aí sempre que você vai para uma conversa para falar de árvore com rede pública, essa questão de conectividade, ou seja, os alunos vão ter acesso à internet de dispositivo, né? Ou seja, o aluno tem um celular ou tem um computador que ele possa acessar, é colocada para discussão. Com a pandemia teve um crescimento muito grande de chip para aluno, pacote de dados patrocinados, isso cresceu muito e resolveu em até certo estágio, assim. Mas a gente está longe de estar resolvido, assim, esse ponto. Então ainda tem bastante escola que o aluno não tem acesso, que não tem dispositivo, etc. Então nas escolas públicas ainda é muito comum o acesso ao famoso laboratório de informática, para levar a turma e aí garantir que aqueles 30 alunos ali numa turma consigam acessar e ler. Tem algumas redes públicas que têm lá os seus carrinhos de tablet com 30, 40 dispositivos, e esses carrinhos também andam pela escola. Mas ainda a gente está falando de redes mais privilegiadas, assim. Tem muita rede que não tem nada, assim. Mas é também errado a gente generalizar e achar que todas as redes públicas são assim. Então vou tentar levar para um caso extremo aqui para lado bom, copo meio cheio. A gente é parceiro da Rede São José dos Campos há muito tempo, em São Paulo. Quando você pega a média de leitura dos alunos de São José, eles batem qualquer escola privada. Qualquer. Eu estou falando da escola número 1 do Enem, 2, 3, sei lá, top 10 que a gente tem. Os alunos lá, na média, leem mais que qualquer aluno de escola privada no Brasil. E é impressionante, é uma rede pública. Isso aí reforça aquela ideia de que é uma questão de oportunidade, muitas vezes, né? Sim. Porque é aquele estigma, né, no Brasil, que é aquele, não, porque é aluno de escola pública, né? Porque ele não quer nada. Cara, que tem que isso é irritante, né? Vontade de esfregar a cara no chapisco. Né? Aí é o aluno que não quer, né? Não é porque ele não tem oportunidade, não é porque há uma precariedade, muitas vezes, claro, generalizando, evidentemente, a gente, né, como você colocou, é uma diferença gigante de umas escolas para as outras e tal, e de regiões, etc. Ou dentro até do mesmo município. Sim. Né? Mas, ou seja, deu oportunidade. Cara, isso é muito interessante. Né? Isso é muito legal. A gente fala muito isso lá dentro, né? Tá na escola privada é legal, assim. E quando você está numa escola privada de um ticket muito alto, a verdade é que a árvore não faz tanta diferença, concorda? Esse aluno já ia ter acesso de algum jeito, se ele se interessasse. Talvez a gente faça uma diferença para despertar esse interesse na leitura, porque talvez essa família ninguém leia, ou não tem mais esse incentivo. Através da gamificação a gente conseguiu atrair um aluno que não seria leitor, talvez num estágio mais antecipado da sua vida, pela plataforma. Mas o acesso direto ao livro, esse aluno não conseguiria. Ele ia chegar lá pro pai, mãe, pro responsável e falar, compra lá, me dá um Kindle e por aí vai. Quando eu te fiz a pergunta da escola pública, era aí que eu queria chegar. Porque, assim, a gente sabe que livro no Brasil é para poucos. Sim. É caro. caro, O livro sim. é caro. Você entra num shopping, vai numa livraria para comprar um livro, ele é caro. Tanto é que nós tivemos algumas ações governamentais no sentido de gerar ticket para isso, né? Tipo assim, um vale livro, vale não sei o quê, vale cultura, exatamente. Para tentar disponibilizar um acesso maior, né? Você vê, aí agora aquela pergunta futurista, né? Você consegue enxergar que esse empreendimento que vocês desenvolveram, né? Ele tem como no futuro ajudar significativamente, não só nas escolas, mas de uma forma geral, o acesso à literatura, impactar a vida das pessoas com essa literatura pelo meio digital? Pô, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Quando a gente pensa em número de pessoas que a gente quer impactar, não só alunos, mas famílias, adultos, etc., tá nesse caminho. Quando a gente olha Brasil, 85% dos alunos estão lá, a gente tem que conseguir entrar cada vez mais lá dentro de rede pública. Então, infelizmente, a gente tem um movimento grande de governos, etc., de programas de governo que não permitem essa continuidade.
porque nascem programas muito legais de leitura, morrem, nascem, e aí voltam, e etc. E isso acaba prejudicando e atrapalhando, mas é o desejo, é o desejo. Porque livro é caro, sem dúvida nenhuma, é o que você falou, livro é caro, não é barato. E realmente, quando a gente pensa a Árvore como Netflix dos livros, Sim. faz todo sentido. Porque assim, o Netflix conseguiu fazer isso, né? Sim. Imagina o número de pessoas hoje que têm acesso a filmes, etc, que não tinha Gigante, antes. Não tinha, gigante mesmo. Né? Os decisores, né, de escola, seja ela pública ou privada, eles fazem essa conta, sabe? Quando eu estou pensando numa árvore, ele faz uma conta de custo-benefício de entender, a árvore me custa tanto, só que para acessar 50 mil livros, versus, sei lá, daria para comprar quantos físicos? Daria para comprar, sei lá, 4, 5 no máximo. Não, não tem nem o que pensar. Então, democratizar o acesso, acho que passa por aí. Caramba, olha aí. Cara, é muita coisa na minha cabeça, tá aqui fervilhando, porque a gente misturou 3 assuntos, Sim. né? Então, eu não sei agora se eu pergunto pro empreendedorismo, se eu pergunto, né, pra literatura, pra tecnologia, mas vamos pegar um pouco pra literatura então, porque a gente falou. E a literatura, eu queria fazer aqui uma brincadeira, que é perguntar pra cada um aqui um livro, então, que tenha impactado a sua vida, que tenha sido importante, que você lembre, ainda mais a Lara, que, né? Só é difícil. A compulso, né? A leitora louca, né, tal. Deve ser difícil pensar, mas pensa assim, ó, fecha o olho rápido e pensa um livro que você vai lembrar, se lembrar que ele te impactou e por quê. Olha aí. É bom que já fica a dica pra você que tá aqui nos assistindo. Pode ser 2, não pode ser 1, 2, 3 no máximo, que senão a Lara vai abrir aquele pergaminho gigante aqui, entendeu? Então pensa assim, 1, talvez 2, no máximo 3. Vai. Eu vou só fazer um comentário aqui com o Meluco agora que eu pensei, de como a leitura digital, né, enfim, em algum dispositivo digital se tornou minha realidade. Porque, né, eu sou mãe tem pouco tempo, né? O pequenininho vai fazer 7 meses. Amanhã. Vulgo amanhã. E eu tentava ler nas madrugadas enquanto eu amamentava e era muito difícil segurar a criança e virar a página. Então, na madrugada, é muito melhor ler aqui, ó. Faça aqui, ó. Pum. A criança aqui, ó. Pum. Leio vários livros de madrugada. Esse ranking que a gente tem, para os professores e para alunos, a gente tem um ranking interno, né, do time. E aí toda reunião mensal lá, a gente bota um ranking e a galera tem uma competição acirrada. Ai, gente, me chama pra trabalhar na árvore. Só pra eu participar desse época ranking. tinha uma pessoa lá que era o Bruno, que trabalha com a gente. Ele foi pai há pouco, fez 1 ano agora, até semana passada. Mas na época que ele estava de licença lá, parental, ele não ganhava, porque tem uma menina lá que é impossível, a Rebeca, ganhar dela. Mas o Bruno ficava ali 2º e 3º, porque ele estava direto isso. com o filho, com o Bentinho lá e lendo no celular. Sobre parar. isso. Na madrugada eu tô ali, ó, só passando aqui a página. Louca. Cara, então, eu vou puxar um livro que eu li ele algumas vezes na minha vida em fases diferentes. E como ele mexeu comigo em momentos diferentes, por me trazer conhecimentos diferentes. Que é o classicão do Mundo de Sofia. Eu ganhei quando a Sofia, eu tinha 14 anos, e a Sofia no livro tá fazendo 14, se eu não me engano. E aí eu li a primeira vez e falei, grande porcaria, né? Porque assim, cada capítulo é um filósofo, eu sou professor de filosofia. E aí, cara, não tinha bagagem de filosofia para entender a relação da história dela com o filósofo. Eu já fazia, óbvio, na escola, eu tinha aula de filosofia, mas não era, óbvio, né, a bagagem que eu tinha. Aí eu peguei para ler depois, no meio da faculdade, o livro era outra parada. Aí eu fui ler depois de terminar a faculdade, já dando aula, indicando para amigos e professores, assim, eu falei, cara, que livro é esse? Né? Porque aí você tem uma outra visão que é completamente diferente. Né? Então, assim, eu li ele em vários momentos da minha vida e ele foi me trazendo versões e histórias completamente diferentes. Então, acho que o Mundo de Sofia mexeu comigo nesse aspecto. Puxou a sardinha pra filosofia. Óbvio. Todo mundo descarada, né? Puxou. Eu sou cara de pau. Caraca, porque é engraçado, eu fiz a pergunta, mas eu tô aqui pensando, tá difícil aqui. Tá Tô pensando no seu, né? Não, tô com um, mas é porque eu fiquei pensando num assim. Mas vai lá, João. Sempre Vou que empurrar, vem eu tô essa... apresentando, eu empurro pros Sempre outros que vem essa primeiro. pergunta e eu ouço as pessoas, a viagem que vem na minha cabeça talvez não para quem lê igual você por uns anos, muitos livros não faz tanto sentido, mas para quem lê normal, se você conseguisse voltar na história dos livros que você leu, é uma viagem muito grande que provavelmente fala muito com o estágio que você estava na vida, né? Então eu fico numa viagem assim, putz, se eu voltasse no tempo e fosse vendo os livros que eu li a cada mês, fala muito com o que você estava vivendo naquele momento, né? Porque a busca do livro ali, você escolher dedicar tempo para aquilo, é que você está buscando algum sentido para alguma coisa. Ou porque você está querendo se envolver no trabalho, ou porque você está vivendo alguma coisa na sua vida, ou porque você quer ler alguma história que vai te chamar a atenção.
E aí essa análise é uma viagem infinita aqui. Eu volto nisso o tempo inteiro. Não, Tipo, o que vocês falaram fez muito sentido, porque assim, eu pensei numa aquilo que eu nem lembrava que eu tinha lido, mas pelo que você falou, eu vou até falar logo que não é esse que eu tinha escolhido. eu tô fugindo do meu Quando, aqui. quando Nietzsche chorou, você lembra desse livro? Um livro Sim, ele vai ter um best-seller, se não me engano, Foi. vendeu pra caramba. Sim. Eu peguei e vou ler esse livro. Cara, esse livro na época me trouxe tantas reflexões, que eu sou aquele cara, né, que eu sou um historiador, mas quero fazer psicologia e vou fazer. Ai, vamos, amigo, meu sonho também. Ah, não. Para, tá falando sério? Juro. Dá a Eu mão falo aqui. sempre. Não sei se vai pegar aqui, não vai pegar. Amigo, eu tenho 1,80 m, né? Só de braço Não, defeito. quer dizer que a câmera não vai Ah, pegar. a câmera. Essa mãozinha, Ah, tá, mas que não foi. faz mal, não faz mal. Demos a mão, tá, nesse momento. Vamos mesmo? Vamos, Sou óbvio. louco pra psicologia, mas aí esse livro me trouxe tantas reflexões, cara, aquilo mexeu comigo, sabe aquela coisa, e aí você quer chorar, todo mundo quer chorar. Caraca, é isso, né? E eu tenho a impressão que se eu ler de novo vai trazer outras reflexões, Sim. né? É como também um livro que eu não terminei, eu parei, tá parado lá em casa, que é a Máquina de Espanhóis, a Máquina de Fazer Espanhóis do Walter Ugumãe, não é isso? Sim. Eu parei, porque eu acho que minha mãe está no momento agora, que eu não sei se eu levo ela para uma casa de idosos super animada, minha mãe é super animada, se eu deixo em casa com uma cuidadora, se eu levo para minha casa, o negócio está mexendo comigo. Sim. Eu tive que parar, Pausou. porque eu chorava compulsivamente lendo o livro. É a Máquina de Fazer Espanhóis? É isso. É esse o nome. Fica aí também uma sugestão de leitura, eu não terminei. Mas quem me indicou falou que é maravilhoso e mexeu tanto comigo no início que eu fugi do livro, o livro tem isso, né? Tem. Eu não estava pronto para ler. Tem isso. Eu parei, tá parado lá. Aí me dou viagem, eu levo ele, não abro. Não abre. Não, eu vou começar até de novo, porque já tem um tempo que eu comecei de novo. Então, olha, já falei 2 que mexeram comigo por motivos diferentes. Mas vou guardar o que eu pensei pro final. Agora é você, João. Eu pensei em 2. Eu pensei um da infância, que chamava chama, né? Ainda existe, Meninos da Rua Paulo. Nada demais, mas ele contava uma história de 2 grupos de meninos que jogavam futebol e tinham uma infância que brigava com outro grupo. E foi o primeiro livro que eu li e falava tanto com a história do lugar que eu morava na época. E de fato tem esses 2 grupos que esse livro eu li de um jeito que eu me lembro assim, com muito prazer. Então tenho essa memória de ler um livro que falava muito sobre o que eu vivia naquele momento. E o outro, sempre que eu falo, a galera me zoa, porque o nome do livro é O Mundo é Plano. Mas não é a Terra é plana, né? Porque, porra, a Terra não é plana. Negacionista! Não é isso. Que isso, Não é isso. anti-ciência! Eu lembro que uma vez eu dei até isso num amigo oculto de livro. Aí o cara, porra, mas Terra plana? Eu falei, não tem nada Logo a ver. você, lê o livro. João. Lê o livro. Lê o Cara livro. tão erudito. Lê o livro. E aí ele abriu a minha cabeça, porque esse livro ele conta sobre histórias de empreendedorismo ou de inovações que aconteceram em lugares diferentes do mundo. E aí ele fala muito sobre a importância do conhecimento, seja ele através da leitura de qualquer coisa, para você ter, sei lá, uma criança em Bangladesh ter na mesma condição de uma criança nos Estados Unidos, no Brasil, em cidades grandes, pequenas, rurais, etc. Só que com um monte de estudo de caso que eu fiquei impressionado, assim. Acho que foi o livro, quando eu li na época, eu devia ser adolescente, sei lá, uns 15, 16, foi o que abriu minha cabeça para empreender, eu acho. Porque eu falei, cara, tudo é possível. Sabe aquele livro que te dá confiança, te fala, cara, só depende de você, assim, um monte de privilégio envolvido, mas assim, você pode correr atrás, estando em qualquer lugar e conseguir chegar lá. Esse livro me deixou... Contanto que o Estado te dê o mínimo de condição total, adequada, te dê um total. colégio de qualidade, te dê comida, te dê um lugar para morar, te dê um ambiente onde você não tenha que se abaixar O de tiro básico, para o estudar. básico, o Né? básico. Essas Básico, coisas o aí básico. que Adam Smith não básico. imaginou que a gente precisaria estar falando hoje. Que eu passo um paninho para Adam. Né, pro Adamzinho, pro Adam Smith, que eu falei, cara, se ele soubesse lá, quando ele escreveu... talvez não soubesse. Pô, não. Eu ia chegar aí. Pô, mas tu me falou de... Mas são os dois, vai. são os dois. Meninos da Rua Paulo Aham. e O Mundo é Plano. Você sabe que a gente vai fazer um outro podcast só ficar falando de livro aqui, outro É. falar só de filme. Sim. E aí no de livro você vai ter que voltar, Boa, sabe? boa, né? eu volto, Só eu livro. volto. Porque Eu também você lembrei lembrou outro de um... também. Porque assim é isso, né? Livro depende do tema. Eu falei um romance e falei de um, né? Mas eu vou falar então o meu também, que eu não vou fugir não. Que é um da infância, que todo mundo conhece, mas tudo bem. Mas eu li um livro também nessa pegada, que é O Mundo Sem Pobreza, o Futuro do Capitalismo, do Mohamed Yunus. Que também isso me impactou muito, né? Que era assim, quando você começa a visualizar, eu fiz economia, né? Então, quando você faz economia, você fica com uma visão meio pessimista do mundo, uma visão muito economicista do tipo, cara, é isso mesmo, o capitalismo é isso, então a pobreza foi naturalizada, ferrou. Porque, infelizmente, é isso, você que está aí me vendo, pode chegar a pobreza é natural, é normal ter gente pobre e gente com dinheiro. Não, não é. Não é normal ter gente passando fome, não é, né? Mas a gente naturalizou e às vezes fica um pessimismo. E esse livro me deu uma outra visão, que o cara vai dizer, olha, não, existe um caminho. Construir as empresas que não são empresas de maximização de lucro, empresas que vão trabalhar com o que há de mais necessário para aquele povo, para aquele lugar, não sei o quê.
E aí ele conta a história, né, lá de Bangladesh, como ele conseguiu que a Danone produzisse um iogurte com os nutrientes necessários para as crianças. Cara, é uma história fantástica, a história do cara, né? E ele ganhou o Nobel. Né? Ganhou o Nobel. Exato. Então, assim, foi um livro que muito me impactou nessa pegada aí, né? Que assim, cara, calma, o mundo tem caminhos. O mundo tem, né? Então, isso é legal. Do mesmo jeito que eu também, outro livro me impactou muito negativamente nesse sentido, que é o 1984. Na distopia de George Orwell. Mas não vamos entrar por aí que eu já falei quantos livros. Cara, eu quero falar o meu agora. Qual é? Vai, Curioso. Mas tá chegando no final, ó, o tempo estourando ali, mas eu tenho que falar Se for do um livro meu. ruim, você estava errado. Não é, Imagina. esse livro ninguém tem coragem de falar que é ruim, é isso aí. Eu também fugi, eu fui pra uma tangente. Esse não tem como alguém falar que é ruim. Quer ver? Eu tô fazendo um charme aqui pra pessoa. Ai, meu Deus, e agora? E quem tá ouvindo e não tá vendo, tá só ouvindo, falando, aí, fala logo, Pelinho, fala logo. Quer saber? É porque eu vou dar uma introduzida assim, né? Vou dar uma introdução. Que eu sou, dá pra ver que eu claramente sou muito, eu sou hiperativo, né? Eu não sou diagnosticado, mas não precisa, né? Minha cadeira que mais faz barulho não é porque ela tá com problema, é porque eu me mexo o tempo inteiro. Sim. Dá pra ouvir aí, ó? Dá pra ouvir, pessoal? Não, né? Não vazou não no microfone. Posso fazer um parênteses antes? Pode. História rápida. Eu conheci o Pelizari, mas não te convivi vários dias assim juntos, né? A gente foi fazer uma viagem lá, É a curso coisa de mais paraquedas. insuportável. Aí eu pensei sozinho, eu falei, cara, esse cara não vai ser assim, sei lá, 4 dias, sei lá, sim. que a gente ia ficar. Cara, ele foi assim 4 dias, full, assim, 150% todos os dias, do café da manhã ao jantar. Eu falei, cara, esse cara não descansa Ele é nunca. insuportável. Cara, eu sou diagnosticado com hiperatividade, não sou assim. Caraca, viajar com o Renato, gente, é a coisa mais... Cara, a gente acorda assim. Ah, a gente tem que, sei lá, a gente vai viajar pra dar aula. Aí a gente, cara, 5 horas da manhã, a gente ia tomar café da manhã, não tinha nem café da manhã ainda. Todo mundo assim, dando bom dia, gente, bom dia. É Renato, caraca. Bom dia, galera! Esse nível. Vai dancinha, vai dancinha. Falava, cara, não é possível, cara, são 5 da manhã, tá escuro, não é possível que você tá feliz assim. Não E quero tá. Sou. É mesmo. Fechei. Pô, mas é muito... Mas tem tudo, não, vocês ajudaram na minha introdução. Porque vocês imaginem que eu desse meu jeito, até hoje, 42 anos, mas eu durmo que nem uma pedra por isso, que eu gasto energia pra fazer isso. Sim. Energia falando, me mexendo, etc. E é uma energia depositada mesmo, que eu gosto, né? Eu sou... Aí, pô, eu era muito mal interpretado na minha escola. Imagina, eu era aquele moleque que não parava quieto, sentava, mas eu respeitava todo mundo, participava das aulas, era um bom aluno, né? 1000 aspas nisso, mas assim, um cara que conseguia aprender as coisas com facilidade, etc e tal. Mas era o cara que sentava e levantava e queria participar, mas queria sentar na mesa. Aí eu, Pelizari, mesa não é lugar de sentar na cadeira. Eu ficava, mas por que não? Eu faço isso até Eu tô hoje. quietinho, tô sentado aqui no fundo, tô atrapalhando ninguém. Então era nesse nível. Aí um dia, e eu me sentia, pô, será que eu tô errado? Eu tomo bronca, e às vezes eu vou pra coordenação, mas poxa, eu não tô fazendo nada demais. Um dia eu li um livro que resolveu a minha vida. Marcelão, Marcelão tá curioso. Marcelão, que livro é esse? Vou dar uma dica, é um livro do Ziraldo, chamado O Menino Maluquinho. Cara, porque, eu vou dar um spoiler do livro, porque quem não leu tá errado, né? Bom, o livro, cara, o moleque vai, ele dá uma zoeira, ele não sei o quê, aí no final, qual é a última frase do livro que foi uma redenção pra mim? Que ele era apenas um menino feliz. Cara, aquilo pra mim, sério, parece bobeira, eu vou chorar se eu continuar falando. Ah, bonitinho, Porque para. eu li isso de novo várias vezes, li pro Matheus depois, e quando eu li pro Matheus, eu me identifiquei de novo e chorei, eu voltei na minha infância ali, falei, cara, é isso, né? Às vezes quando a gente é muito feliz e tal, a gente é mal interpretada, não é possível, esse cara ele não é possível estar feliz assim, ele vive um personagem, né? Ah, ele tá fazendo isso aí pra ser agradável, ele tá fazendo, ninguém consegue fazer isso, né? Que nem o João conviveu comigo, não dá, porque tem uma falha, em algum momento você vai, e não, eu sou assim, eu sou essa energia mesmo e tal, e eu sou muito, muito feliz, é verdade. E aí esse livro me marcou, e quando eu fui ler pro Matheus, acho que eu só fui ter essa percepção quando eu fui ler pro meu filho. Ele era pequeno, eu falei, caraca, né? Então é isso, né? Aquilo me marcou muito. Claro, quando eu era criança, aquilo já me deixou muito feliz, mas eu fui ter essa real percepção e essa redenção quando eu fui ler um pouco mais velho, novamente, pela, sei lá, 10ª, 20ª vez pro Matheus. E lerei pra Betânia também. Que também é uma criança muito feliz. Puxou papai. Eu falo, é a cara da mãe, eu falo, mas a simpatia do pai. É isso mesmo. Porque aquela cara que ria até doente, tadinha, tava dodói essa semana e tal, e ela... tadinha, tá aquele sorrisinho forçado. Porque ela tá cheia de, né, daquela coisa linda. Beijo, pai, ó, beijo do pai. Tô indo pra casa, estamos encerrando aqui, eu vou dar beijo. Vou dar um banho. Gente, sério, é aquele tipo de papo que não dá vontade. Não, podia ficar aqui 7 horas, gente. Nunca, né? Nunca. Então, mas já tá aqui combinado, então? A gente vai fazer um episódio só de livros. Só de livro. Literatura, então, Clube mas do só livro. livro. Né? Clube do livro. Clube do livro.
Já a gente quero. vem, traz um livro, comenta, a gente pode combinar antes, todo mundo lê, ou não. Ou não. Ou não. Vamos Aí ver. a gente podia Não fazer também é bom. surpresa. Não também é bom. Do tipo, a gente traz um livro, tipo, embalado pra presente. E aí a gente sorteia. Tipo, você pega o meu, eu pego o dele, o Orlando, e a gente abre e lê, tipo, sei lá, nem que seja só uma página pra gente. Ó, já criamos até um produto lá Bárbara, daqui a pouco ele vai fazer isso lá. Me contrata! Me chama! Gente, sério. Muito bom. Olha, muito bom. João, obrigado pela tua presença, cara. Esse cara, ele é isso aí, esse doce, essa pessoa tranquila, leve, né? E pô, um prazer ter você aqui. Como teu amigo, como esse exemplo também de empreendedor, porque é isso, né? Vai da galera que eu queria ouvir mais sobre empreendedorismo. Calma, é um tema que vai voltar muitas vezes. Né? E é isso, João, você é isso, ó, você pode falar sobre diversos assuntos, e nem falamos do paraquedismo, hein? Nem falando do paraquedismo. E nem do triatlo, e nem do kitesurf, isso aqui é uma máquina também, é um multiatleta. Eu também. Né? Então... Cheio da preguiça, cara. Lara, Admiro. você não precisa agradecer, né? Não, mas, cara, eu queria falar uma coisa que você não falou. Que ele, você falou exemplo disso, daquilo, né? Porque agora né, eu tô do outro lado. Que exemplo de filho, né? Olha, Cara, é verdade. Que filho. Eu tava aqui ele falando as Ia paradas lá, da mãe acompanhava dele. a mãe e tal. É, ia então, pra ele falando praça da mãe com dele, ela. tipo, eu tive uma mãe professora, eu tava só aqui na minha cabeça, cara, será que um dia meu filho vai falar assim de mim? Cara, será que meu filho um dia vai falar assim, com a paixão que ele fala da mãe Olhinho dele, brilhando, sabe? né? Eu falei, caraca, se meu filho falar de mim assim... Manda um pô, beijo pra eles aí, João. Eu Manda vou um ser a beijo melhor pra mãe do eles. mundo. Beijo pra mãe, pro pai, Ângelo e Roberto. Aí, Cara, que isso. fofo. Eu amei. Pô, olha aí. Amei. Pô, É então, gente, é isso. Obrigado, João. obrigado, gente. Obrigado, Pelisa. Obrigado, Lara. Prazer estar com vocês. Clube aí do Livro, tô de volta. É isso, já quero. Então é isso. Então está aqui combinado. Próximo episódio, Clube do... Próximo não. É. Calma também. Né? E hoje eu posso fazer aquele negócio de, ó... Se você gostou aqui, Faz, ainda né? não tem, João, a gente ainda não tem nossa plataforma. Vamos lançar, tudo quando lançar, vai estar aqui no Vai YouTube. tudo. Aí É. você o quê? Segue a gente, comenta, manda pros seus amigos e clica no sininho pra receber as notificações. Adoro fazer isso, né? É isso, galera. Esse foi mais um Pelicast. Valeu, pessoal. Beijo. Beijo. Valeu.